A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando no livro de Mateus, né? Os ensinamentos, o nascimento, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Jesus. Eu espero que esteja de bênção para a sua vida como está para a minha, porque a palavra em tudo ela é bênção. Amém? Hoje vamos falar do capítulo 2, do 13 ao 23, onde o tema é: existem situações que não têm explicações. No decorrer da mensagem, você vai entender esse tema. Depois que os visitantes foram embora, o anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. O Senhor sabia que quando os reis magos não passassem lá onde Herodes estava, ele ia se irar. O Senhor sabe a minha e tua história. O Senhor sabe o dia de amanhã. O Senhor sabe hoje. Então tem coisas que Ele não permite na vida da gente porque é abismo. Tem coisa que Ele não dá porque não vai dar certo. Mas Ele vai dar melhores. Ele vai dar coisa muito melhor do que eu e você pede. Veja que Ele já avisou a José e a Maria que pegasse o menino e fosse embora. Porque Ele sabia da loucura de Herodes. E Ele sabe da minha e da tua história. Ele sabe como trabalhar nas nossas vidas. Descanse e tire essa inquietação, essa ansiedade. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. Sabe o que eu acho lindo nisso? A obediência de José. Isso é um ensinamento para mim e para você. Independente da gente não entender o trabalhar de Deus, vamos obedecer. Eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: eu chamei meu filho que estava na terra do Egito. Eles ficaram lá até a morte de Herodes, porque Deus tinha um grande trabalhar na vida de Jesus. Mas mesmo Jesus sendo santo, foi embora, porque queriam matar ele, aquela criança. Os pais passaram dificuldades, e eu e você passamos também. Eu e você passa dificuldade, às vezes financeira, às vezes no lar, às vezes um problema para reformar uma casa, não tem condições, um débito, sem condições de pagar a faculdade do filho ou da filha. Então, se está numa dessas situações, vá orar, porque até Jesus Cristo passou por dificuldade e seus pais saíram com eles. A Bíblia não diz: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então, nas nossas lutas, para nos ensinar algo. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas suas vizinhanças todo menino de menos de 2 anos. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Você entendeu porque eu coloquei o tema aqui? Existem situações que não entendemos, que não tem explicação. Ele mandou matar toda criança. Você imagina a dor das mães vendo seus filhos sendo mortos a fio da espada. O seu sofrimento e o meu não é nada diante de uma dor, de uma angústia, de uma situação tão terrível dessa. Mas isso aconteceu. Então o que eu e você passa não é nada. E tem situações que a gente passa que a gente não tem explicação. Mas entenda que com Jesus ele teve que sair com seus pais peregrinou, porque senão Herodes mandava matar e mataria Jesus. E essas mães que perderam seus filhos, e a dor, as marcas, enquanto elas fossem vivas, não tinha como apagar. Então o que eu e você passa diante do que essas mães passou e de muita gente passa, não é nada. Não murmure, não reclame, só adore o Senhor e peça força para suportar as adversidades da vida. Assim se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. Ouve-se um som em Ramá, um som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis se
consolar, pois todos estavam mortos. Aquela profecia aconteceu. Aquela dor, aquela perca, aquele desespero, ali aconteceu. O que tiver de acontecer nas nossas vidas vai acontecer. Agora, a gente com Jesus é diferente, porque com a presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Independente da situação, não deixe o Senhor por nada, porque Ele consola, Ele ajuda, Ele protege, Ele anima. Aleluia. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José do Egito e disse: levanta-te, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. O Senhor sabe tudo. Quando Herodes morreu, Jesus e seus pais voltaram. Quando Jesus diz assim, pare, você para. Quando Jesus diz, não deixe a obra, não deixe. Quando Jesus diz, pode ir, aprenda a ouvir Jesus. Porque o que você não vê, Ele vê. O que você não escuta, Ele escuta. Jeremias 23 diz que o Senhor é Deus de perto e de longe. Então, Ele sabe da tua ausência. Ele sabe do outro lado das situações. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mas quando ficou sabendo que Aquileu, filho de Herodes, estava governando a Judéia no lugar de seu pai, teve medo de ir morar lá. Depois de receber no sonho mais instruções, José foi para a região da Galiléia. Sabe o que eu acho lindo aqui? Que José era ser humano igual a mim e a você. Porque quando ele soube que era o filho de Herodes, ele teve medo. Mas aí o Senhor deu orientação a ele para ir para Galiléia. Deu instruções em sonho. Deus tem instruções para mim e para você. Pode ser em sonho, pode ser usando o profeta para nós, na palavra, na igreja. O segredo é estar atento. O segredo é ouvir a voz do Senhor como os pais de Jesus ouviam. Ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. O Messias será chamado de Nazareno. Tudo que o Senhor fala é cumprido. Tudo que o Senhor diz. A Bíblia diz que passa céus e terra, mas a palavra de Deus não passa. Existem promessas na tua vida, vai ser cumprida, porque a palavra de Deus não cai. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, em 2 Coríntios, capítulo 3, do 4 ao 6, olha o que diz o que diz o 4. Dizemos isto por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Isso aqui era Paulo falando. Então, não há nada que nos permita, em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. Paulo quis dizer aqui que não tinha capacidade, mas aquilo que ele fazia vinha de Deus. Tudo que eu e você faz vem de Deus. Você que foi chamado para a obra, faça a vontade de Deus, porque quem vai te capacitar é Ele. E aquilo que Ele prometeu, que você não tem capacidade, passa céus e terra, mas a palavra dele não cai por terra. Vai acontecer, porque Ele te capacita. Como Ele disse que o menino ia chamar Nazareno, porque ficou morando em Nazaré. A palavra de Deus é verdadeira. Tem calma e descansa. Aleluia. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. Ele diz, olha, não tem nada que eu possa fazer nisso, mas a minha capacidade vem de Deus. Deus chama e capacita, Deus exalta, Deus honra, Deus coloca no meio dos grandes. Agora o segredo é obedecer e entender que você não pode nada, quem pode tudo é o Senhor. E o 6 para terminar, e Ele quem nos torna capaz de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Não vá pela lei, não vá pela letra, não vá pela sua capacidade intelectual. Vá pelo Espírito Santo de Deus. Vá pelo que Ele está te falando, porque Ele te capacita. Tem calma. E lembre-se, existem situações que não têm explicação, mas Deus dá explicação no tempo. É só a gente obedecer, como José e Maria obedeceu.
A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus e até amanhã.